E aí, nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, né? Como a gente falou na outra aula. Estamos aqui mais uma vez, né? Para ter uma aula de filosofia, essa aula maravilhosa que vocês todos adoram, né? Até porque eu sou legal. Quem discordar vai reprovar. Vamos, vamos retomar um pouco algumas ideias que a gente falou na aula passada, tá? A gente falou um pouco sobre as grandes navegações, falou um pouco sobre o uso da bússola, por exemplo, da Rosa dos Ventos, que era uma metáfora para falar sobre comportamento, né? Falar sobre o destino da vida, o destino humano da vida, as escolhas, que são basicamente os temas da ética que a gente está trazendo esse bimestre. E a gente vai ter o Heidegger, e aí tem aí esse gifzinho onde ele está dançando. A galera adora zoar alguns filósofos na internet. E dois termos que o Heidegger vai trazer, que é a ideia do que nós somos, nós vivemos no horizonte do tempo, ou seja, somos finitos, certo? Ou seja, a gente tem um período na vida, tá, finito, mas tem uma questão que ele vai chamar de horizonte do ser. É que apesar de nós sermos finitos, nós temos uma imensidão de escolhas, tá? De possíveis rumos na vida, e é o que ele vai chamar de horizonte do ser. Há uma contradição entre essas coisas, né? Nós temos uma vida finita com uma quantidade enorme de possibilidades de escolha que a gente vai fazer ao longo da vida. Isso pode dificultar um pouco, né? Como é que para onde a gente deve ir, que escolhas fazer, para onde viajar, que curso fazer, por exemplo, na universidade, que profissão escolher, será que me caso, será que tenho filhos? Todas essas questões estão colocadas, tá, dentro dessa história do horizonte do ser, tá? Só que nós precisamos decidir, assim, o mais rápido possível, digamos, nós temos um tempo para decidir o que fazer da vida. O que a gente não pode fazer é não escolher, tá? Nós precisamos escolher, da ordem da natureza humana, escolher como viver, decidir para onde ir, tá? E basicamente através do ser, do horizonte do ser, que a gente faz essas escolhas, que a gente crava a nossa vida no horizonte do tempo, ou seja, a gente faz a nossa história a partir dessas decisões que a gente vai tomando. Então, não é incomum que as pessoas sintam dúvidas, tenham dúvidas sobre o que escolher. Os adultos também têm dúvidas, né? Não são só vocês que têm dúvidas sobre como viver, porque a qualquer momento eu poderia mudar a minha vida, por exemplo, sei lá, largar tudo, botar uma mochila nas costas e ir para a praia vender minha arte. Né? Tem muita gente que faz isso na vida adulta, né? Então não são só jovens que têm dúvidas sobre que tipo de vida escolher, se elas estão felizes ou não com aquilo, que rumo viver da vida, tá? Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter a amplitude do horizonte do ser, tá? E as várias possibilidades para escolher, certo? Bom, um norte para as ações humanas. Lembra que a gente falou da bússola? A bússola, o caminho, né, fixo da bússola é o norte. Então, basicamente, a gente vai saber para onde ir, sempre tendo como referência fixa o norte, tá? Então, se eu quero ir para leste, como é que eu sei onde é o leste? Sabendo que o norte é por aqui. O norte está ali, aqui é leste. Eu quero ir para o sul. Como é que eu sei para o sul? Sabendo que o norte está para ali, sempre, ou seja, uma referência fixa, ou que o sol nasce ali e se põe ali do outro lado, ou saber, né, a direção, ou seja, a direção fixa através da observação do dia, por exemplo. Então, a gente vai ter algumas referências fixas. Essas referências fixas na bússola vão fazer com que a gente encontre o caminho que a gente decidir, tá? Então, o que a gente vai ter aqui por que o norte está entre aspas? Porque vamos falar de um norte, mas de um ponto de vista moral, tá? E não do norte do ponto de vista da localização da Rosa dos Ventos, tá? Então, qual seria o norte? Desde a antiguidade, os filósofos vão dizer que o nosso norte é o bem. Ou seja, tudo que vive no mundo, basicamente, vive para o bem ou para a felicidade, por exemplo, tá? Por quê? Bom, a pessoa pode estar errando, ela pode estar fazendo mal, mas do ponto de vista dela, ela pode estar fazendo bem para ela, por exemplo, tá? Então, o que a gente vai ter? Ah, mas não é todo mundo que faz o bem, mas de repente para essa pessoa que está fazendo mal, seria o bem para ela, né? Então, a gente pode dizer que ela é egoísta, que ela está mais preocupada com
o bem dela ou a felicidade dela, né? Não se importando com o bem dos outros e a felicidade dos outros. Mas, no geral, nenhum ser humano vai dizer, estou agindo assim porque eu quero me fazer mal, né? Eu quero ser infeliz. Todo mundo vai escolhendo pensando que é a melhor escolha ou pensando que essa escolha vai te trazer felicidade. A partir disso, na sociedade, a gente estabelece regras, né? O que fundamenta o estabelecimento de regras? O bem comum. Então, por exemplo, se atravessar na faixa é uma regra que tem está fundamentado nesse norte do bem, então é uma boa regra. Então, qual que seria o norte do bem aí nesse caso? Bom, as pessoas não podem ser atropeladas, né? Como é que a gente organiza o trânsito para que elas não sejam atropeladas na rua? Primeiro, que os carros devem respeitar algumas regras, tá? E segundo, que os pedestres devem respeitar algumas regras. Qual a finalidade das regras de trânsito? Impedir que as pessoas morram no trânsito, ou com batida de carro, ou os pedestres que estão andando nas ruas, atravessando as ruas, tá? Então, seguir essas regras, tá? Vão produzir esse bem, que é, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de acidente fatal, nenhum tipo de questão que pode prejudicar aí alguém ou causar tristeza a alguma família. Então, basicamente, o norte da regra do trânsito é esse bem comum, tá? Para que as pessoas não morram no trânsito. Então, a partir dessa noção de bem, a gente vai ter o estabelecimento das regras. Todas as regras são supostamente estabelecidas a partir desse norte do bem. Ninguém constrói uma regra falando assim, é para o mal geral, é para o mal coletivo, tá? Por mais que a regra seja duvidosa, que você pode dizer, essa regra não é boa, ela vai causar mal, né? A gente pode discutir o estabelecimento de regras. A pessoa que está defendendo a regra, do ponto de vista dela, ela está sendo norteada pelo bem. Então, uma legislação lá no Congresso, o cara apresentou uma lei. Na cabeça dele, aquela lei é importante porque ela vai gerar o bem, causar o bem para a sociedade como um todo, tá? E muitas pessoas vão contestar, vão dizer que talvez os valores ou as referências de valores desse deputado sejam equivocadas, porque na prática talvez aquela regra que ele está querendo colocar seja uma regra que vai trazer mais problemas, mais infelicidade, ou seja, mais mal do que bem, certo? Então esse é o debate da ética também. E aí, o que é a moral, né? É basicamente o conjunto de regras. Nós temos uma moral no trânsito, que seria o conjunto de regras de trânsito. Nós temos uma moral na escola, que seria o conjunto de regras de comportamento dentro da escola, tá? Pode ser questionado? Pode, por exemplo. Como é que a gente questiona uma norma? Como é que a gente questiona uma regra? Questionando o fundamento dela. Ou seja, eu vou olhar para uma regra e vou dizer, essa regra ela não é boa, ela não está causando a felicidade de todos, tá? Ou o bem para todos, ela está causando mal para uma parte da sociedade. Então, quando eu vou contestar uma regra, é basicamente isso que eu estou dizendo. Essa regra é ruim, as pessoas ficam infelizes com ela, essa regra está causando mais prejuízos do que benefícios, tá? Então, o que eu estou questionando da regra? O fundamento dela, o norte dela. Compreenderam? Então, esse norte, que é o bem, que é um norte natural, que a gente pensa, tá? Muitas vezes ele é mal colocado, ou mal pensado, mal refletido. E a gente, quando discute as regras, está justamente denunciando isso, que algumas pessoas têm uma noção de bem deturpada, por exemplo, né? Que ela não está compreendendo direito o que seria o bem, que é o bem coletivo e tal, ela não está calculando direito que essa regra pode gerar mais mal do que bem. A gente vai ter na página 12, dois filósofos importantes que discutiram isso, tá? O primeiro é o Kant, que vai dizer que é uma regra universal para todos, que essa é uma regra racional, certo? E que é agir como se desejasse que todos agissem, né? A sua ação, ela tem que ser universalizada assim. A minha ação é boa e eu quero que todo mundo haja dessa maneira, tá? E o Nietzsche que vai dizer que não existem vários sóis, ou seja, várias morais. Não existe um fundamento racional para o comportamento. Para ele, são perspectivas, ou seja, cada um tem uma opinião sobre isso, sobre os valores. O Nietzsche leva muito em consideração o egoísmo subjetivo, individual, né? Está dizendo que as pessoas agem mais por egoísmo do que se preocupando com os outros. O Kant é o cara que está pensando que não, que a gente tem como agir pensando nos outros e pensando na coletividade. E você, o que acha disso? Você acha que o Nietzsche está certo ou você acha que o Kant está certo?
Pense sobre isso, é bastante importante. Essa é uma questão crucial para a nossa reflexão, tá bom? Como buscar o bem? Fica uma outra pergunta, tá? Que é basicamente isso, né? Você já questionou se somos bons ou maus? Você é uma pessoa boa ou uma pessoa má? As pessoas que te cercam são boas ou más? Será que temos escolha nesse sentido? Nós podemos escolher o bem e o mal, entre o bem e o mal? Outra questão, podemos nos modificar? Nós podemos mudar nosso comportamento? Vamos dizer, se eu penso, eu sou bom ou mal, aí eu considero, sou mal porque eu tenho alguns defeitos. Eu posso mudar? Eu consigo mudar? E mudar para onde? Mudar sobre que referência? Outra questão, e modificar o mundo? Podemos nos modificar e depois podemos modificar o mundo à nossa volta? Por exemplo, eu olho para o mundo e vou pensar, o mundo tem muitos problemas, certo? O mundo tem muitos problemas. A gente consegue mudar o mundo, né? As regras do mundo estão erradas, né? A ordem do mundo está errada. Podemos mudar o mundo? São questões que vão ficar para a próxima aula, beleza? Aqui a gente vai ter o Drew, né? Que é considerado o vilão de um desenho. Na verdade é uma ideia cômica, né? Que no fundo ele é bom, né? Ele é um vilão bom. Então muitas pessoas pensam, por exemplo, que ninguém é totalmente mal, nem totalmente bom, né? E essa também é uma ideia que vai ficar para a próxima aula, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula, se cuidem.